Convido vocês e agradeço já porque ela aceitou o nosso convite, a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, para falar sobre essa situação e acalmar o coração, viu, doutora, das mães, das pessoas que têm aí seus recém-nascidos em casa, acalmar o coração diante de um fato como esse, porque é muito comum a gente agora entrar numa espécie de pânico, né? Ao imaginar a possibilidade de acontecer um engasgo, de acontecer até uma morte súbita, ou enfim. Vamos aproveitar a presença dela para nos trazer aí o esclarecimento diante da ciência, se é normal, se é possível mesmo uma situação como essa acontecer, ou se foi uma questão de um descuido. É possível dizer que um descuido pode ter ocasionado aí esse fato ou dentro do contexto, né, daquele ambiente do recém-nascido, é provável que aconteça um fato grave dessa natureza, doutora? Bom dia. Bom dia para todos que fazem esse excelente programa, para todos os ouvintes. Olha só, é bom que as pessoas entendam que isso é um evento muito frequente nos primeiros nos primeiros meses de vida de uma criança. Principalmente pelas particularidades funcionais, fisiológicas e anatômicas. Por exemplo, a criança, nesse período, ela ainda não tem uma maturação neurológica que ela consiga respirar, sugar, deglutir. Às vezes ela não tem uma boa coordenação. Além de uma limitação anatômica, a sua laringe, ela é um tubo elástico ainda, ela não é aquele tubo rígido que acontece nas crianças maiores ou adultos. E também a questão de quando o bebê for amamentar, sempre ter uma boa postura, a mãe realmente colocou a criancinha para rotar, mas às vezes, pelas essas limitações que falei, não é o suficiente. Então, às vezes, a gente também precisa manter a criancinha em decúbito elevado, pelo menos a 45 graus após a amamentação, não trocar uma fraldinha em seguida, não estar, eu utilizo até a palavra mesmo que as pessoas, né, costumam usar, saculejando, né, ninando a criança ou na horizontal ou na vertical, em que o conteúdo do estômago sobe, desce, sobe, e quando ela deita a criança, ele vai refluir. Às vezes as crianças também têm alguns probleminhas de refluxo, né? Às vezes até um refluxo oculto. Isso aí também vai contribuir para um episódio com esse desfecho. E provavelmente o que a criança... Pois não? Pode falar, pode continuar, doutora. E provavelmente o que a criança teve foi realmente um engasgo, né? Que é muito frequente. E isso aí leva a uma interrupção do fluxo de oxigênio ao cérebro da criança, né? Então a criança também tem o segundo desfecho negativo, que é a broncoaspiração. O líquido vai para o pulmãozinho da criança. Então, essa falta de oxigênio da criança que leva ela à parada respiratória e à parada cardiorrespiratória, tá? Muitas vezes a criança retorna, mas aí tem também o outro problema, né? Ela broncoaspirou, o pulmãozinho está cheio de líquido. Por isso que, mesmo quando acontece isso, a criança volta, se ela continuar cansadinha, com alguma dificuldade respiratória, mesmo estando coradinha, é de boa recomendação levá-la a uma avaliação médica para afastar a questão da broncoaspiração, de estar líquido no pulmãozinho da criança. Um questionamento que foi feito aí é a respeito dos testes de triagem neonatal. Nós sabemos que o bebê, quando nasce, ele tem 5 testes de triagem neonatal. Pezinho, olhinho, orelhinha, linguinha. E entre esses nós temos o coraçãozinho. Mas o teste do coraçãozinho, que é um teste de triagem, ele é para avaliar a possibilidade da criança ter uma cardiopatia congênita grave, que vai normalmente se manifestar ainda no primeiro mês de vida. Essa criança já está com quase
3 meses de vida. Então, a gente já afasta. E se a mamãe, na gestação, fez um eco fetal, também já é algo que a gente vai somar isso aí e afastar. E também outros sinais que poderia pensar da criança ter uma cardiopatia congênita é quando ela amamenta, que fica cianótica, roxinha, né? Perioral, suadinha, cansadinha. Ela sempre apresenta isso, então a gente vai pensar numa cardiopatia congênita. Mas diante desse fato, provavelmente o que ocorreu foi um engasgo, com hipóxia e com broncoaspiração. Doutora Socorro, a senhora foi perfeita em toda a sua colocação, respondeu aqui a todas as dúvidas. Se de fato, né, poderia ter a possibilidade de algum problema cardíaco e que ela bem colocou para nós, existe até um teste que é feito ainda na gestação, né, que é o teste neonatal, um ecofetal que chama. Depois, quando a criança nasce, já de imediato, um teste também que é feito. Então, essa possibilidade ela é praticamente nula. Pode realmente, deve ter sido realmente um engasgo e que é frequente, infelizmente. E felizmente a gente sabe e tem a orientação aí dos profissionais da pediatria para nos trazer aí a luz da tranquilidade, né? Doutora, muito obrigada. Eu queria só que a senhora finalizasse com um recado para quem tem aí os bebês em casa, não se apavorarem, né, com uma situação como essa que é muito frequente. Sim, então é ter esses cuidados básicos, né, de amamentar numa boa postura, a criancinha sempre, nunca deitada, nunca na cama, após a criança amamentar, ou mamadeira ou seio materno, mesmo que ela arrote, né, que ela tenha aquela eructação, não deitá-la imediatamente, deixá-la em decúbito elevado. E eu deixo uma dica, que os casais grávidos, né, as gestantes, é importante que durante a gestação elas leiam sobre as manobras. Nós temos manobras que salvam vidas e que podem ser feitas pela família, pelos pais, na primeira assistência à criança, a manobra de Heimlich, né, essa que coloca a criancinha de barriguinha para baixo e dá umas espalmadinhas, 5, né, tapinhas nas costinhas da criança, na região interescapular. Então, é coisa básica, simples, mas que salva a vida da criança. Perfeito. E diante de um fato desse, a primeira providência é calma. Calma, respirar fundo e tomar uma atitude positiva. Perfeito. E a gente fica na torcida que dê tudo certo com essa criança. Amém, né? Amém. Doutora Socorro, muito obrigada, viu, pela participação e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, para falar sobre um assunto melhor, né? Obrigada, doutora. Tá, nós que agradecemos. Um excelente dia para vocês. Obrigada, é isso, gente. É a informação completa para vocês, tá? Faz parte, né? Aliás, eu quero colocar aqui esse espaço sempre garantido para você que está gravidinha, para você que tem seu bebê, qualquer que seja a dúvida, pode encaminhar aqui que a gente faz esse esclarecimento para você com o maior amor do mundo, viu?